Verso 15. Quando vocês... Aí no verso 15, então percebam que até o verso 14 ele falou de várias coisas. Perseguição aos discípulos, ele falou de terremoto, peste, guerra, fome, tá? Ele falou de maldade se espalhando, falou de falso profeta enganando muita gente, né? Ele falou que o amor, né, e a fé de muitos iria se esfriar. Ele falou que a boa notícia dele, né, do Evangelho, chegaria para todas as nações, seria anunciada a todas as nações. Vejam que aqui ele falou de várias coisas que vêm acontecendo ao longo desses 2000 anos, ok? Até o verso 14. No verso 15, ele, então aparentemente, até o verso 14, ele está falando dos sinais, né, que precederiam o seu retorno e dos finais que precederiam o fim do mundo, ou seja, o fim da estrutura mundial de poder vigente, né? Aqui no verso 15, a partir do verso 15, agora ele vai falar da destruição de Israel e de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Okay? Então é necessário ter esse discernimento. Verso 15. Quando vocês virem a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel, estabelecida no lugar onde não deveria estar, que o leitor entenda. Olha, quando vocês virem a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel, estabelecida no lugar onde não deveria estar, olha, que abominação da desolação é essa, né, que falou o profeta Daniel? A gente precisa ir no Daniel capítulo 9, tá? No Daniel capítulo 9, que o profeta Daniel havia profetizado acerca dessa abominação da desolação estabelecida no lugar onde não deveria estar. Que lugar é esse onde não deveria estar essa abominação? Jerusalém. Jerusalém, a cidade amada, e especificamente no templo. No templo. Porque o templo não era qualquer um que podia entrar no templo, tá? Tinha que ser judeu, né, para entrar no templo. O gentio pagão não podia, tinha um pátio do gentio, que era na área externa, mas o gentio não podia passar do limite estabelecido para ele. Ok? Hoje, todas as nações têm a possibilidade de estar em espírito e verdade, em adoração, né? Mas naquela época, né, o gentio ficava do lado de fora do templo, certo? Então, mas vamos dar uma olhadinha no livro do profeta Daniel, capítulo 9, para a gente entender melhor, bem rapidamente, essa profecia. Tá? Para entender melhor, completo, o entendimento dessa profecia, eu recomendo você analisar. Tem a playlist lá, o livro de Daniel, tá? Falando das 70 semanas. Tá? Esse Daniel capítulo 9 fala das 70 semanas. Muita gente acha que 69 semanas já foram cumpridas e que houve uma pausa nesses 2000 anos e que a 70ª semana só vai ser cumprida depois do arrebatamento. Tá errado, gente. Que história é essa que pula? Não pula nada. Foram 70 semanas direto, estabelecida pela casa de Israel, para a casa de Israel, para a purificação dos pecados, né? E o que é essa a função do Messias, por isso que ele é o Cordeiro de Deus, tá? Então já foi cumprido, tá? Só que eu explico isso lá no episódio sobre o livro de Daniel, eu explico isso lá, né? Muita gente não consegue entender por quê. Detalhe, pessoal, esse Daniel capítulo 9, as traduções evangélicas mais modernas estão completamente deturpadas. Eles trocaram a tradução pela doutrina bíblica deles. Eles trocaram, né? Eles estão traduzindo a doutrina deles, não estão traduzindo a Bíblia. Eu mostro isso, mostro as fotos, tá? Lá no vídeo também. É importante você ver o vídeo. Agora eu vou dar uma palhinha bem rápida. Daniel 9, a partir do verso 24, ele diz que 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre a sua santa cidade, na Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, tá? O que? E para ungir o santo dos santos, tá? O que ele está falando isso, gente? Da vinda do Messias. A 70ª semana tem a ver com a vinda do Messias, que é o Cordeiro de Deus, que fez o sacrifício para a expiação dos pecados, né, de forma eterna, para ungir o santo dos santos. Antigamente, na primeira aliança, que vocês chamam Antigo Testamento,
Só se entrava no compartimento santo dos santos no templo uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era no dia de Yom Kippur, que era o dia que fazia expiação dos pecados. Okay? Então agora foi o Messias quem cumpriu isso. Tá? Essa profecia já está cumprida. Aí no verso 26, eu vou pular, que no verso 25 ele fala 60 semanas até o Messias. Aí depois começa a 70ª semana, assim que o Messias surge. Tá? Aí, verso 26. E depois das 62 semanas, né, que é depois da semana 69, né, são 7 semanas, construção do templo. Depois mais 62 semanas surge o Messias. Depois na metade, tá, da 70ª semana, por isso que é depois da semana 62, que no caso é a semana 69, né, se você somar. Na metade será tirado o Messias e não será mais. Aí aqui que vem a confusão. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, né, Jerusalém, e o santuário, o templo. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Aqui que está a confusão. Porque quando fala que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo, é o anticristo. É o anticristo. Não, meu amigo. Tá? É o anticristo. Não, esse povo do príncipe. Que príncipe é esse? Foi o príncipe Tito, que liderou o exército romano na destruição de Jerusalém, na destruição do templo. Né? Acho que tem até hoje em Roma, se eu não me engano, o Arco de Tito. Né? E que lá nesse arco tem lá, aparece os romanos segurando a menorá, né? Triunfantes, eles entraram no templo, deve ter roubado a menorá, destruíram o templo. O Arco de Tito. Tem até hoje lá, se eu não me engano, na cidade de Roma. Tá? Verso 27, aqui que está a confusão. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Tá? Aí quando ele diz que ele firmará um concerto com muitos, não, é o anticristo. O anticristo vai firmar um concerto por uma semana, né? Ele vai firmar um concerto com Israel, vai reconstruir o templo, né? E na metade da semana ele vai romper esse pacto e vai começar a grande tribulação. São 3 anos e meio, está errado. Tá? Porque eles entendem que ele firmará um concerto. Ele quem? Olha, ele é um pronome. O pronome tem que estar ligado ao sujeito mais próximo. Não, realmente, tá, isso aí está certo. Tá? Aí quem é o sujeito mais próximo? É o príncipe. Não é. Tá? Por quê? E o povo do príncipe que há de vir. Então, do príncipe que há de vir está fazendo a função de adjunto adnominal do sujeito da frase que é povo. O povo do príncipe que há de vir é o povo principado. Tá? O povo, se fosse o povo do rei, é o povo real. Entendeu? Então, do príncipe ou principado está atribuindo uma característica ao sujeito da frase que é povo. Então, como o povo não vai firmar o concerto com muitos, né, por eliminação, ele firmará o concerto com muitos, está dizendo ele quem é o Messias, é o próprio Messias. Então, aqui é a confusão de entender do príncipe como sujeito, que não é um sujeito. Aqui é adjunta adnominal do sujeito, que é o povo. Não é o príncipe. Tá? Então, isso é um erro de análise sintática do português. Quem não sabe, cara, a maioria dos intérpretes e estudiosos evangélicos mal sabem ler. A maioria é analfabeto funcional. Tá? Eu estava vendo agora um vídeo aqui da mulher que cortou o cabelo. Aí dizia assim o texto do vídeo no YouTube. A menina corta o cabelo e Deus pesa a mão. Tipo assim, a menina corta o cabelo, mas Deus pesa a mão. Mais com I. Mas não é mais com I. É mas, M-A-S. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, Deus pesa a mão. Só que ele não sabe a diferença do mais com I, que é soma, do mas, que é porém, contudo, todavia. Ele não sabe a diferença. Mal sabe escrever. Com todo respeito. E não buscam a capacitação. Entendeu? O cara não vai aí lê aqui, lê tudo errado, interpreta tudo errado, sai regurgitando heresia. Cara, assim, é lamentável. Tá? Então ele firmará um conselho com muitos, o Messias, tá? E fará cessar o sacrifício na metade da semana, porque com 3 anos e meio ele fez o sacrifício como Cordeiro de Deus, e a importância
do sacrifício que era feito no templo acabou. Para a remissão dos pecados, acabou. Para Deus acabou. Isso que significa, tá? Mas eu estou tendo essa passagem aqui super rápido, porque no final do verso 27 de Daniel 9 diz assim, ó: e sobre a asa das abominações virá o assolador. Quem é o assolador? O Império Romano, do príncipe Tito, né? Pois é, e isso até a consumação, tá? Então, ou seja, foi tudo destruído. O templo foi destruído. Essa consumação não quer dizer necessariamente não quer dizer necessariamente o tempo do fim, entendeu? Do Armagedon, não necessariamente. Porque nesse momento é a consumação de quê? De um ciclo. Porque o templo foi destruído, mas o Eterno permitiu que o templo fosse destruído. Porque o templo que ele quer habitar é o seu corpo. Aquele templo terreno, que era o tabernáculo, era só um modelo do verdadeiro tabernáculo celestial. Então o Messias cumpriu as coisas, né? Por isso que quando ele estava no Calvário, ele disse: está consumado. Ok? É isso que ele disse. Enfim, retomando aqui o final do verso 27 de Daniel 9. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem foi o assolador? Roma. E o que estava determinado que foi derramado sobre Roma? Foi a destruição do Império Romano com as invasões bárbaras, que é a primeira até a quarta taça do Apocalipse, capítulo 8. Okay? Foi determinado também, o Eterno usou Roma como uma vara de castigo para Israel, mas também a vez de Roma ser castigado chegou também, né? Culminou no século V com a destruição do Império Romano Pagão Ocidental. Então é isso, tá? Então essa abominação que o profeta Daniel falou, né, que o Messias confirmou, né, que aconteceu aqui no verso 15 do Mateus 24, tá? A abominação da desolação que estava determinada. Pois bem, voltando aqui a Mateus 24, verso 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens de sua casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Infelizes as mulheres grávidas e aquelas que estiverem amamentando nesses dias. Rezem, orem, para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem num dia de sábado. Por que ele falou isso? Porque naquela época não havia os meios de transporte sofisticados que nós temos hoje, né? Naquela época, você fazer uma fuga de seu país no inverno era complicado. Você fazer uma imigração no inverno era complicadíssimo, né? Não tinha hotel na beira da estrada com conforto. Você não tinha um carro com ar quente, ou você não tinha, óbvio, né? Então, você fazer uma migração na época de inverno era uma coisa bem sofrida, tá? E ele fala aqui também nem no dia de sábado, porque naquela época, hoje o cristão não está nem aí para o sábado, né? O negócio dele é Natal, do Sol Invencível, e a Páscoa do Coelhinho, e demais datas pagãs e heréticas, né? Culto da virada, do Jano, do Ano Novo, e outras datas heréticas e idólatras, né? Mas como massivamente em Israel guardava-se o sábado naquela época, então seria complicado, porque as pessoas seriam pegas desprevenidas, né, diante dessa situação. Verso 21. Pois, então ele está orientando os seus seguidores acerca desse evento para que eles pudessem escapar, né, no momento oportuno, tá? Então ninguém ficaria de braço cruzado. Não, tem que acontecer, né? Tem que acontecer. Então já tem que acontecer, você vai ficar de braço cruzado, ou você vai morrer pela espada, ou morreria pela espada, ou seria levado em cativeiro. Não, ele está orientando os discípulos: fujam para as montanhas, tá? Fuja, não olhe para trás, não pegue seus bens, simplesmente fuja, porque nesse momento Jerusalém vai ser destruída. Continuando aqui, verso 21. Pois nessa hora, agora aqui é que vem uma parte extremamente melindrosa, tá? Pois nessa hora haverá uma grande tribulação, como nunca houve outra igual, tá?
pois nessa hora haverá uma grande tribulação, como nunca houve outra igual. Aqui que está o complicado. Por quê? Eu li para vocês a tradução católica. Vou dar uma olhadinha aqui na tradução na Bíblia evangélica também, que é aí que entra um ponto melindroso de todo esse sermão profético. Por quê? Na tradução evangélica está assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Né? Na tradução católica não está esse como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Né? A tradução católica está mais enxuta. Diz assim: nessa hora vai uma grande tribulação, como nunca houve outro igual. Né? Mas é aí que está a questão. Né? Por quê? Qual é o melindroso nessa passagem? A partir do verso 25, quando ele diz que haverá uma grande tribulação, como nunca houve, nem tampouco há de haver, nós sabemos que esse momento, no ano 70, da destruição do templo, foi um momento terrível. Né? Para quem estava lá, foi um momento terrível. Mas tivemos outros momentos terríveis na história da humanidade. Né, que eu já citei vários aqui, das guerras mundiais, das cruzadas e por aí vai. Né. Tivemos momentos terríveis, né, mas acreditamos que um momento mais complicado ainda está por vir. Né, que aí vai ter o juízo, vai ter a questão da besta, da marca da besta, da imagem da besta, né, depois as 7 taças, né, depois a destruição de Babilônia, e tudo isso vai culminar no Armagedon. Né? Considerando a tecnologia letais que nós temos hoje, estima-se que esse momento vai ser bem pior do que a destruição de Jerusalém no ano 70, e pior do que a Segunda Guerra Mundial, e por aí vai. Né? Então, aí é que está a questão. Acredita-se que esse verso 21, né, dessa grande aflição, não estava se referindo ao evento, né, de destruição do templo no ano 70, mas sim de um evento que está por vir. Tá? Imagine vocês, mesmo sendo muito terrível aquele evento de destruição do templo, imagine vocês a questão do dilúvio. Né? Dilúvio foi um momento terrível. Né? Somente a família de Noé sobreviveu. Agora, se ele está dizendo de um momento o qual nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, uma aflição dessa, e nem tampouco há de haver, ou seja, é um evento bastante terrível. E acreditamos que esse evento ainda não aconteceu. Tá? Há até quem diga que esse verso 21, na verdade, estaria realmente falando da destruição do templo no ano 70. Mas a maioria das pessoas acreditam que é um momento que ainda está por vir. Né? Que eles geralmente chamam de a grande tribulação, a segunda metade dos 7 anos do apocalipse deles. Tá? Mas houveram grandes tribulações ao longo desses 2000 anos. A grande questão é saber a grande tribulação final, que culmina no Armagedon. Tá? Então, esse momento, acreditamos que será um momento de aflição que nunca houve, nem tampouco há de haver sobre o mundo. Okay? Então, a maioria dos intérpretes e teólogos entende que esse verso 21 aqui não aconteceu ainda. Ok? Ainda está por acontecer. Tá? Então, só que a gente precisa ter cuidado. Por quê? Se você interpretar o verso 21, esse momento ainda não aconteceu, esse momento de grande aflição. Aí se você vir, com base nisso, você anular o discurso que está do verso 15 ao verso 20, que é a destruição de Israel no ano 70, né? E tentar usar isso para apoiar o Apocalipse, que ainda vai acontecer nos 7 anos finais, a gente vai ver um outro problema que está no verso 34. Né? A gente vai ver um outro, que é a questão de que tudo isso vai acontecer sem que passe essa geração, né? A geração dele, que já é um outro problema. Tá? Então a gente precisa ter um discernimento e calma na interpretação. Então, recapitulando aqui, no verso 1 até o verso 14,
Tá? Ele falou de eventos diversos, guerra, fome, terremoto, que vem acontecendo nesses 2000 anos. Do verso 15 até o verso 20, ele falou da destruição do templo e das guerras romano-judaicas. Certo? Século I, no ano 70, foi destruído o templo. No verso 21, essa grande aflição que nunca houve, nem tampouco há de haver, acreditamos que seja a grande tribulação final, que vai culminar no Armagedon e depois no retorno do Messias. Tá? E vamos continuar agora no verso 22, né, que diz assim, ó: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa dos escolhidos, né, por causa do povo de Deus. Verso 23. Então, ou seja, vai ser uma coisa complicada, né? Vai ser uma coisa complicada. Então, até acredito que esse verso 22 só reforça que o verso 21 da grande aflição não está falando da destruição do templo no ano 70, porque a destruição de Israel foi completa, né? Depois, no século I, das guerras romano-judaicas e tal, a destruição do Estado de Israel foi completa, né? Eles só voltaram para Jerusalém no dia 10 de junho de 1967, com a Guerra dos 6 Dias, ou seja, 1900 anos longe de Jerusalém, né? O povo judeu. Então, aquela época foi uma destruição completa. Mas aqui ele está dizendo que, ó, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, verso 23, se alguém vos disser, eis aqui o Messias está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos messias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, né? Ele está dizendo de falsos messias e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, né? É o que nós vemos aí hoje em dia, né? O cara faz isso, faz aquilo, faz uma porção de, entre aspas, milagre, né? Fazem sinais, coisa e tal. Tudo falso profeta, né? Tudo falso profeta, que inclusive utilizam tecnologias, né, ocultas e clandestinas, né, para enganar o povo, né? Como as armas psicoeletrônicas e por aí vai, né, para enganar o povo, né, com os truques que ele faz. Tudo falso profeta. Esse mesmo que você vê aí na televisão hoje em dia, né, aqui no Brasil, tá? Que, se possível for, enganariam até os escolhidos, né? Eis que eu vou tenho predito, eu tenho predito a vocês. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Tá? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Veja bem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Isto é, a vinda, né, o retorno do Messias será repentino, tá? Como o relâmpago sai do oriente e se mostra até, no ocidente, como um relâmpago, será repentino. Aí muita gente, principalmente o evangélico, vai dizer, tá vendo? A vinda do Messias vai ser como relâmpago, tá? Vai ser aquele arrebatamento secreto e vai ter o deixado para trás, né? Não é nada disso, tá? A vinda dele é repentina, porque as circunstâncias vão levar o povo, né, a não estar aguardando isso. Os pagãos não vão estar aguardando, mas quem entende das escrituras vai estar de sobreaviso, porque vai estar vendo e acompanhando os sinais. Agora, veja bem, não existe nenhum arrebatamento secreto pré-tribulação, porque se você for no livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 15, tá? Isso, tá? Depois da sexta taça, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó, no verso 14, ele vai dizer que eles vão se reunir no lugar chamado, eles vão se reunir, né, os reis de todo mundo, para congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, que é o Armagedon, né? Verso 15 do Apocalipse 16.
Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, aqui no verso 15 ele está dizendo: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda seus vestes, para que não ande nu e não veja sua vergonha. Eis que venho como um ladrão, Apocalipse 16, verso 15, depois da sexta taça, meus amigos. Tá? Depois da sexta taça. Quando eu retorno do Messias? Próximo ao Armagedon. Né? Então, não sabemos a data e a hora, e nem podemos saber. Mas eis que venho como ladrão. As pessoas vai estar culminando no Armagedon, as pessoas não sabem o que vai estar acontecendo. Porque as circunstâncias midiáticas, política, econômica e o próprio sistema religioso vai estar deixando as pessoas cegas. As pessoas não vão saber o que está acontecendo. E vão ser pegos de surpresa, exceto os eleitos, né? Que já vão estar atentos aos sinais. Tá? Então percebam, depois da sexta taça, eis que venho como ladrão. Então quer dizer que ele vai vir repentino 2 vezes. Né? Então os sinais só vai entender os eleitos. Os que não são eleitos não vão entender os sinais, vão ser pegos completamente de surpresa. Eis que venho como ladrão ou como relâmpago. Né? É isso que quer dizer. Tá? Até porque, ó, no verso 29, aqui retomando Mateus 24, verso 29, verso 30, perdão, ele está dizendo: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Quer dizer, o retorno visível e glorioso. Próprio Apocalipse, capítulo 1, verso 7, no início do Apocalipse: eis que todas as tribos da terra o verão, eis que ele vem com as nuvens. Todas as tribos da terra o verão. Por quê? Porque não existe arrebatamento secreto. O retorno é repentino, sim, mas ele é visível e glorioso. Tá? Então, retomando aqui, verso 28 Mateus 24, verso 28. Ele diz assim, outra passagem melindrosa: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Ou, em outras traduções, diz assim, ó: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os urubus. Na Bíblia Católica está urubus. Mas em outras traduções está escrito abutre. Né? Então existe muita especulação acerca do que ele quis dizer com isso. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Né? Porque veja bem, muita gente diz que é abutre, não é águia, porque a águia não come cadáver. Realmente, a águia não come cadáver. A águia, ela abate a presa. Né? Já o urubu ou abutre, ele come o cadáver, que já foi previamente morto por alguma outra circunstância. Ok? Mas seja como for, são aves de rapina, né? E o que seria esse cadáver? E quem seriam esses abutres ou essas águias? Né? Aí tem muita especulação. Né? Os preteristas dizem que não, o cadáver é Jerusalém. E as águias são o Império Romano. Né? São os exércitos romanos, que inclusive o símbolo do Império Romano era a águia, né? Destruindo Jerusalém. Né? Destruindo Jerusalém como destruiu lá nas guerras romano-judaicas. Outros dizem não, que as águias, na verdade, são os discípulos. E o cadáver, entre aspas, seria o próprio Messias. Né? Porque os discípulos, a igreja, tem que se alimentar do Messias. Né? Ele é o nosso alimento. Aí diz que é cadáver. Há quem diga isso, eu não concordo com nenhuma das duas. Creio eu que, olha, veja bem, retomando a passagem que a gente acabou de ler do Apocalipse, capítulo 16, verso 15. Eis que venho como ladrão, e os exércitos da terra se reuniram no lugar que se chama Armagedon. Tá? É esse o momento do retorno do Messias, repentino, mas visível e glorioso. Então, o cadáver pode ser, creio eu, que seja a própria cidade de Jerusalém. Tá? A própria cidade de Jerusalém. Tá? E as águias, né, ou os abutres, são as diversas nações
que vão se reunir, tá, para a batalha, né, do Armagedon. Tá? Pode ser isso. Porque eu expliquei lá, se você viu o episódio sobre as 7 taças, eu expliquei que o reino da besta vai estar em ruínas, desde a 4ª taça, 5ª taça. Né? Enfraquecidos, na 6ª taça vai abrir o caminho para o rei do Oriente, que eu acredito que pode ser uma coalizão do islamismo, para vir querer destruir o Ocidente. Tá? E eles vão se reunir. Possivelmente pode ser alguma divergência entre o sionismo político, que é a nova ordem mundial, que comanda a nova ordem mundial, né? Que vai ser, acredito eu, o Império da Besta, né? Contra o islamismo. Né? Alguma questão ideológica envolvendo Jerusalém, pode ser que se crie uma cadeia de circunstâncias que leve todas essas potências, essas águias ou abutres, né, para o conflito, né, por causa da envolvendo a cidade de Jerusalém, como estopim. Pode ser isso, tá? Eu estou especulando que é muito difícil. Então creio eu que seja isso, tá? Que o cadáver seja a cidade de Jerusalém e que as águias ou os abutres, as diversas potências que vão se reunir para a batalha do Armagedon. Tá? Verso 28, conjugado com o verso 27, comecei e disse que eis que vem como relâmpago no Armagedon. Tá? Então, eu aposto as minhas fichas nisso. Mas tem muita especulação acerca de quem seria o cadáver, né?